Segundo livro dos Reis, capítulo de número 6. Eu quero ler 2 versículos com você. Vamos ler 4 versículos. Do 4 ao 7, diz assim a palavra do Senhor. E eles saíram juntos. Quando chegaram ao Jordão, começaram a trabalhar. Um deles estava cortando uma árvore, quando de repente o ferro do seu machado escapou do cabo e caiu na água. E um deles começou a gritar para Eliseu: "O que vou fazer, Senhor?" O machado era emprestado. E Eliseu perguntou: "Onde foi que ele caiu?" O homem mostrou o lugar, então Eliseu cortou um pedaço de pau e jogou na água e fez o machado boiar. Até o versículo de número 6. Segundo o livro dos Reis, capítulo de número 6, versículos 4 ao 6, para a nossa meditação. E esse texto hoje chamou a minha atenção porque quando a gente fala de ferramenta, a gente fala de instrumento de uso para algum tipo de obra que nós queiramos realizar. Isso está claro para você, não é? O texto aqui mencionado fala sobre quando Eliseu dirigia um grupo de profetas, ele coordenava um grupo de profetas, e um certo dia esses profetas chegaram para Eliseu e disseram: "Meu senhor, eu acho que esse lugar que nós estamos morando é muito pequeno para nós. Então, vamos fazer uma casa maior, me dê permissão para eu ir até o Rio Jordão, cortar algumas árvores, e aí possamos construir uma casa maior para que nós possamos morar." Eliseu então dá permissão aos rapazes, né, para que eles possam cortar as árvores, para que eles possam pegar o material para fazer uma casa maior para eles habitarem. E o texto é muito simples, é muito claro, quando diz que eles foram até o Jordão, começaram a cortar árvores e haviam pedido um machado emprestado para cortar a madeira. Só que de repente o ferro do machado se solta do cabo e, é claro, a parte mais pesada, isso é a lógica, é física, não é? É física, é a lei da gravidade. A parte mais pesada do machado termina se deslocando, se soltando do cabo, e o que era mais pesado afundou. A parte principal do machado afundou. E ele ficou desesperado, porque o machado não era dele, o machado era emprestado, não fala de quem, mas era emprestado. Então ele começa a gritar: "Meu senhor Eliseu, o que eu vou fazer? O machado era emprestado." Certamente o dono da ferramenta ia pedir conta, né? O dono da ferramenta ia pedir de volta, ia pedir o que ele emprestou de volta. Isso é algo muito natural. Eu rio muito com meu pai é muito cuidadoso nas coisas dele. E ele tem pavor de emprestar, principalmente ferramenta, porque eu não sei o que as pessoas têm, que tem dificuldade de devolver aquilo que a gente empresta. Então, meu pai diz sempre, né, quando a gente vai pedir emprestado, ele faz: "Eu não gosto de pedir emprestado, porque as pessoas não gostam de devolver, sabem pedir, mas não sabem trazer de volta. E quando eu preciso, vou procurar, não consigo encontrar para usar." E esse foi o desespero, porque certamente o dono da ferramenta, do machado, ia pedir de volta. Então, a Bíblia vai dizer que Eliseu, usando estratégia, né, ele joga um pedaço de madeira na água, e esse pedaço de madeira começa a boiar, e de repente o ferro começa a flutuar das águas. Eu penso que não existe física que possa explicar um acontecimento desse, que é algo sobrenatural, é algo fora do natural. Um ferro jamais iria flutuar em águas, não é? Porque ele é pesado, ele é mais pesado que a água. Então ele não iria flutuar. Mas o que me chama a atenção aqui não é a forma milagrosa como esse ferro chega a flutuar, até porque milagre não se explica
não se tem como explicar milagres. Mas o que me chamou a atenção nesse texto é que, fazendo uma aplicação para a nossa vida espiritual, sem querer aqui sem querer aqui ferir a teologia ou os teólogos de plantão, que me perdoem, mas querendo fazer uma aplicação aqui para a nossa vida espiritual, essa ferramenta são os dons, né? Eu podia dizer que essa ferramenta, esse machado, são os talentos que Deus nos entregou. São talentos que são muito mais do que habilidades. Dons espirituais não se administram, não se usam apenas ou somente por causa das habilidades. Tem gente que tem habilidade para muita coisa, mas não sabem usar os dons espirituais, não sabem usar as ferramentas que Deus lhe entregou. E diga-se de passagem, os dons espirituais que nós temos não são nossos. Os dons que o Senhor nos entregou, os talentos que o Senhor nos entregou, são apenas emprestados. É por isso que o Senhor vai pedir conta de, assim como esse dono desse machado aqui, em que a ferramenta era emprestada a esse jovem, os dons espirituais, os talentos que Deus nos entregou são emprestados também, e ele vai pedir conta de que maneira nós estamos utilizando os talentos e os dons que o Senhor nos entregou. Eu não sei se esse rapaz perdeu o machado por displicência, não sei se ele perdeu o machado por relaxamento, por descuido, por brincadeira. Enfim, o texto não diz e eu não tenho autoridade nem autonomia para acrescentar o que a Bíblia não fala. Mas, aplicando esse texto na vida da gente, muitas vezes nós terminamos perdendo, né, as ferramentas, terminamos perdendo os dons, terminamos perdendo os talentos que Deus nos deu, exatamente por isso, por negligência, por relaxamento, por falta de vigilância. E diga-se de passagem, a ferramenta havia afundado, certo? Só que sabia onde ela estava no mar. Não é algo que não sabiam aonde estava. A ferramenta estava no mar, estava no Rio Jordão. Claro, ele não sabia onde estava, devia ter uma certa profundidade e deveria ser perigoso pular ali, mas o que é certo é que ele sabia que estava dentro do rio. A mesma coisa acontece com os dons espirituais. Há quem diga que as pessoas perdem o dom espiritual que Deus deu. A gente não perde os dons espirituais. Deus não toma nada que ele deu para ninguém. Apenas aquilo fica, de certa forma, vamos usar uma linguagem bem humana, bem compreensível, aquilo fica enferrujado na vida da gente. E você sabe que algo enferrujado fica sem utilidade, perde um pouquinho a eficácia. Então, aquilo, de certa forma, fica enferrujado na vida da gente, fica adormecido, né? E eu quero despertar você. Você que, quem sabe, por alguma ferida, por mágoas, você possa estar dizendo assim: irmã, eu não uso mais as ferramentas que Deus me deu, porque pessoas não acreditavam, pessoas debochavam, pessoas caçoavam de mim. As pessoas me perseguiam por causa da ferramenta que o Senhor me deu. Quem sabe você esteja dizendo assim: irmã, eu estou como esse rapaz, a minha ferramenta, o meu instrumento de trabalho na obra do Senhor afundou, está imerso no Rio Jordão, está submerso no Rio Jordão. E eu quero conversar com você, né? Eu quero conversar com você. O Senhor me autoriza nessa tarde a perguntar a você o que é que você está fazendo com as ferramentas que Deus te entregou. Como é que você está usando os talentos que Deus te deu? Porque muitas vezes nós ficamos sempre com aquele negócio de pedir bênção, pedir vitórias materiais. Mas o Senhor está te perguntando o que é que você está fazendo com as ferramentas que eu te entreguei. Com os talentos que eu coloquei em você. A Bíblia diz que não há inúteis na casa do Pai. Tem gente que diz assim: ah, mas eu não sei cantar, eu não sei pregar. Meu irmão, eu não sei o que é que Deus te entregou, mas eu sei que Ele te emprestou uma ferramenta. E essa ferramenta deve ser usada para a glória dEle.
Eu podia fazer aqui uma mensagem, outro dia eu vou parar para falar sobre isso, mais detalhada sobre esse assunto. Mas 3 coisas aqui nós podemos observar. Primeira, pessoas que negligenciam a ferramenta que Deus deu, o talento que Deus deu, né? Alguns que são tímidos, dizem que não sabem fazer nada, eu não acredito. O apóstolo Paulo, falando sobre os dons espirituais, ele vai dizer que Deus entregou pelo menos um. É impossível todo mundo ter os 9 dons, mas pelo menos um você recebeu, né? Como aquela parábola dos talentos, o Senhor entregou a um, entregou a outro 2, a outro 5, mas a verdade é que ele entregou pelo menos um para cada pessoa. Então você precisa começar a tirar a visão da terra e começar a olhar para o céu, começar a se preocupar com a sua vida espiritual, porque tem algo que Deus quer fazer em você e através de você. Tem algo que o Senhor confiou a você, tem uma missão, seja ela de intercessão, de evangelização, de louvor. Eu não sei, meu irmão, tem tantas coisas, tantos dons espirituais, tem tantas coisas que a gente pode fazer na obra de Deus. É claro que não se confunde os dons espirituais com o serviço braçal, não se confunde, mas estão muito ligados entre o outro, porque você precisa de habilidades espirituais ou de capacitação espiritual para exercer o trabalho braçal. Até para ficar na porta da igreja, você precisa ser capacitado por Deus, porque não é todo mundo que tem paciência de ficar na porta da igreja, recepcionando visitantes, às vezes mal educados, às vezes chegam embriagados, às vezes com malcriação, e você precisa ter graça de Deus para administrar isso. Nem que seja para limpar a igreja, para zelar a igreja, todos nós temos uma função na obra do Senhor. Tem algo que nós podemos ser úteis, tem algo que nós podemos fazer. E o Senhor está perguntando: qual é a tua função? Qual é a tua ocupação? O que você está fazendo com o talento que eu te entreguei? O que você está fazendo com a obra que eu confiei a você? Aleluia! Quem sabe, eu não sei se você foi ferido por causa do que você fazia para Deus. Eu não sei se você sofria perseguições, não importa. O que importa é que a ferramenta é emprestada e você precisa utilizar e utilizar com sabedoria. O que importa é que você precisa utilizar e precisa utilizar de maneira que agrade a Deus. Primeiro, nem pode ser negligente, fingindo que você não recebeu nada. Nem você pode usar a ferramenta que Deus te deu para o seu bem-estar, para os seus interesses pessoais. Porque tem muita gente por aí usando a ferramenta que Deus deu para engrandecimento pessoal, para interesses pessoais, para glorificar o próprio nome, para com isso trazer lucros, trazer dinheiro, trazer recursos. Não preciso usar meios termos, que eu não devo nada para ninguém, eu só devo satisfação ao meu Deus. Então tem gente usando a ferramenta que Deus deu para ganhar dinheiro mesmo. A gente sabe que quem faz a obra, quem vive da obra, precisa de um auxílio, precisa de uma ajuda, que não se faz a obra de graça, você gasta gasolina, quem vai de ônibus paga passagem, quem vai de táxi paga o táxi, você precisa se vestir, você precisa comprar material para estudar. Mas uma coisa é você ganhar uma ajuda de custo para fazer a obra, e outra coisa é você enriquecer nas custas dos outros, usando uma ferramenta que não é sua, é de Deus. Oh, aleluia! E tem até aqueles que usam a ferramenta como instrumento de chantagem, de barganha na vida dos outros. Usam a ferramenta de púlpito para fazer chantagem emocional, para pressionar as pessoas, para intimidar pessoas. Cuidado com o que você está fazendo com a ferramenta que é de Deus. Púlpito não é lugar de desabafo. Púlpito é lugar de pregar a palavra, de falar de Jesus. Alguns usando a ferramenta do jeito que quer, né? Da maneira que quer, na hora que quer. Cuidado, cuidado. A ferramenta é de Deus. E Ele vai prestar conta, Ele vai pedir contas. Se ela caiu na água, começa a orar, começa a buscar a Deus, porque essa ferramenta vai voltar com toda força e com todo vigor. Aleluia. É só você buscar, é só você pedir misericórdia, é só você colocar a vida em dia, que o Senhor, Ele tem prazer em ver seus filhos trabalhando na sua obra. Agora saiba usar a ferramenta de maneira que agrada a Deus.
Não faça do seu jeito, não. Não faça da sua forma, não. Não faça da sua maneira, não. A ferramenta é do Senhor e Ele vai pedir contas. Tem gente usando a ferramenta para se exaltar, tem gente usando a ferramenta para aparecer, tem gente usando a ferramenta para contender, tem gente usando a ferramenta para humilhar os outros. Cuidado, cuidado, porque a ferramenta é de Deus. Aleluia, glória a Deus. Faça depósito no céu para o seu ministério, tá bom? Faça depósito no céu, busque a Deus, consagre a sua vida, amole aí a sua ferramenta, arruma ela direitinho, trate bem, com zelo, com temor no Senhor, com cuidado, porque Ele vai pedir contas.